A Stephanie colocou, a folha não fechou. Olha só, da Stephanie não está fechada, mas nós já estamos vendo aqui colegas que já estão com a folha de pagamentos fechada, tá, pessoal? Então, qual a minha recomendação para vocês referente à folha de pagamentos do INSS? Continue acompanhando, que eu acredito que até o final do dia de hoje mais folhas vão estar fechadas, tá certo? Então, não deixa de conferir, porque a sua folha pode ser fechada ainda no dia de hoje, tá bom? Afinal de contas, sempre tem bastante gente colocando aqui para nós. Na live anterior também teve, na live de agora também, pessoas que a folha já está fechada, tá certo? Bora lá, pessoal, vamos para o nosso conteúdo desta live. Eu trago para vocês atualizações, tá? Como eu sempre falo, eu compartilho com vocês as atualizações por parte dos bancos. E hoje eu vou trazer uma atualização de 11 bancos. Olha só, hein, gente? 11 bancos foram atualizados no dia de hoje. Portanto, tenho muitas informações importantes para que você possa ficar sabendo. Por isso, eu peço para que você fique comigo até o final da live, para você não perder as informações, tá certo? Por isso que é sempre bom participar, deixo sempre o sininho de notificações ativado em todas, porque assim, toda vez que eu estiver em live, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube para ficar por dentro de todas as informações, tá certo? Bora lá, vamos saber quais são essas alterações e quais são esses 11 bancos que estão com atualizações no dia de hoje, tá? Olha só, a Sônia colocou aqui, quero fazer refim e portabilidade, o banco não aprova, tenho 46 anos, tá? Souza Neto, vou pedir para que você preste bastante atenção nas informações de hoje, tá? Que eu vou trazer essas atualizações por parte dos bancos. Já coloca aí para mim nos comentários, por qual banco você paga empréstimo consignado? Coloca aí nos comentários por qual banco você paga, para que eu possa saber, para que eu possa ter uma ideia qual banco que está reinando aqui no dia de hoje, tá certo? Vai registrando aí nos comentários qual é o banco que você paga empréstimo consignado, tá certo? Antes de eu começar, eu vou pedir aquele favorzão para vocês, o joinha, tá bom? O joinha, vocês ajudam no crescimento do canal e ajudam nas notificações dos nossos inscritos, tá certo? Então, quem esqueceu do joinha, clica aí agora mesmo, tá bom? Bora lá, então, pessoal, para o nosso conteúdo. Eu vou começar, então, com as atualizações por parte do Banco Banrisul, tá? Eu quero saber aí de vocês por qual banco vocês pagam empréstimo consignado. Vai registrando aí. O pessoal já começou a registrar aqui para mim. O Souza Neto colocou que o dele é pelo PAN, o seu Joversino pelo Bradesco, a Érica, Facta C6 e PAN. Então, olha só, o seu Jorge pela Caixa Econômica Federal, a Letícia também pela Caixa Econômica Federal, a dona Marli pelo Banco Pan. Então, vai registrando aí por qual banco você paga empréstimo consignado, para que eu possa saber qual o banco que está reinando no dia de hoje, tá? Então, vamos lá, vamos para as atualizações por parte do Banco Banrisul, tá? Olha só, gente, o Banco Banrisul, ele não porta, então, se você for fazer portabilidade pelo Banco Banrisul, ele não vai portar Banco Digio e o Banco Barigui, tá? Então, se você tiver contratos por estes dois bancos e você quiser fazer a portabilidade para o Banrisul, sem chance, tá? Outra regra importante do Banco Banrisul, Banco Pan, necessário ter 15 parcelas pagas. Então, vi aí nos comentários que muitas pessoas têm pelo Banco Pan. Para fazer portabilidade do PAN para o Banrisul, tem que ter pelo menos 15 parcelas pagas. Banco Safra, necessário no mínimo 12 parcelas pagas. E os demais bancos, 0 parcelas pagas. Então, olha só a regra por parte do Banco Banrisul para fazer portabilidade, tá? Essas regras aqui, se caso você precisar fazer uma portabilidade, você precisa saber qual a regra de cada banco para saber se o seu contrato dá ou
ou não para fazer, tá bom? Vamos agora para a regra do Banco BMG. Coloca aí nos comentários, vai colocando por qual banco você tem empréstimo consignado, tá, pessoal? Que eu quero saber aqui quais os bancos que tem, que está em alta aqui no dia de hoje, tá bom? Olha só, a Fátima colocou que paga pelo Paraná Banco, a Rosana também pelo Paraná Banco, o Souza colocou que tem 18 parcelas pagas, olha só, o Luciano colocou o Itaú, então vai colocando aí, vai registrando, ó, o seu Adaías também colocou aqui pra gente, muita gente, o seu Adaías colocou, tenho vários, Cetelem, Itaú, Facta, Daicoval e Santander. A Ivoneide tem pelo Agibank. Então, vai colocando você também por qual banco você tem empréstimo consignado. Vamos para a regra, então, agora por parte do Banco BMG. Olha só, o Banco BMG, ele não porta Banco Cetelem, Banco BCV, que é o Banco de Crédito e Varejo, e o Banco Cifra, tá? Então, se você tiver contratos por estes 3 bancos, não dá para fazer portabilidade para o Banco BMG. Regra de quantidade de parcelas pagas. Daicoval, se o seu contrato for Daicoval, para aportar para o BMG, tem que ter no mínimo 15 parcelas pagas. Se o seu contrato for PAN, também mínimo de 15 parcelas pagas. Se o seu contrato for Safra, mínimo de 12 parcelas pagas. E o restante dos bancos, aí sim pode ser com 0 parcelas pagas, tá? Então, vamos para o próximo banco agora, Banco Bradesco, tá, pessoal? Ele não porta, por exemplo, o Bradesco Agência. Então, se o seu banco é o 237, que é o Banco Bradesco Agência, o Banco Bradesco Promotora não vai portar. E também o Bradesco não porta o Banco Facta, tá? Os demais bancos não possuem mínimo de parcelas pagas, tá certo, pessoal? Essas são as regras, então, por parte do Banco Bradesco. Vamos para o próximo? Vamos saber, então, quais as regras atualizadas agora do Banco C6 Bank. Olha só, o Banco C6, ele não porta, por exemplo, o Banco Daicoval. Então, se o seu contrato está no Daicoval e você gostaria de fazer uma portabilidade para o Banco C6, não dá para fazer porque ele não porta Banco Daicoval, tá? Depois, quantidade de parcelas mínimas pagas, tá? Então, se o seu contrato estiver, por exemplo, no Banco Facta, necessário 15 parcelas pagas. Se o seu contrato estiver no Safra, necessário mínimo 18 parcelas pagas. Agora, se o seu contrato estiver no PAN, também um mínimo de 18 parcelas pagas. O restante dos bancos não tem quantidade mínima de parcelas pagas. Pode ser até mesmo com 0 parcelas pagas, claro, desde que se cubra saldo devedor, que realmente se enquadre dentro das regras de uma portabilidade, tá? Agora vamos para a atualização do Banco Daicoval, pessoal. Vamos saber o Banco Daicoval, quais são as regras atualizadas, tá? Então, ele não porta, por exemplo, o Banco C6 Bank e Banco Safra. Então, muita gente está querendo fazer portabilidade para o Banco Daicoval. Afinal de contas, o Banco Daicoval está com uma taxa de juros reduzida para a portabilidade. Eu trouxe para vocês há dias atrás, falando as taxas de cada banco, e o Daicoval é um dos bancos que está com a menor taxa para portabilidade. Mas ele não porta C6 Bank e também não porta Banco Safra. Se o seu contrato, por exemplo, for no Banco Facta, tem que ter no mínimo 15 parcelas pagas. Agora, se o seu contrato for no PAN, necessário pelo menos 12 parcelas pagas. Os demais bancos, necessário um mínimo de 6 parcelas pagas, tá? Essa é a regra para o Banco Daicoval. Então, como eu falei aí para vocês, tem muitas pessoas, né, que não entendem muitas vezes por que não dá certo a sua portabilidade.
Vocês percebem que cada banco tem a sua particularidade, cada banco tem a sua regra. Então, você precisa saber onde está o seu contrato, por isso eu perguntei para vocês qual banco vocês pagam empréstimo consignado. Registra aí nos comentários para que eu possa saber por qual banco você está pagando empréstimo consignado, tá? Vamos seguir aqui adiante, pessoal. Vamos ver quais as regras do Banco Facta. Olha só, vamos entender. Ele não porta Socicred, que é o código 917. Ele não porta o Banco Zema, que é o código 359. E Banco Pan, tá? Também não porta. Depois, se seu contrato estiver no Agibank, necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Se o seu contrato estiver no Paraná, necessário 8 parcelas pagas. Se o seu contrato estiver no BMG, necessário mínimo de 12 parcelas pagas. Se o seu contrato estiver no Cetelem, necessário mínimo também de 12 parcelas pagas. Agora, se o seu contrato estiver no banco C6 Bank, necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Se o seu contrato estiver no Daicoval, também mínimo de 15 parcelas pagas. Se estiver no Safra, necessário mínimo de 24 parcelas pagas. Aí os demais bancos, 0 parcelas pagas. Então, vocês perceberam aqui que o Banco Facta, por exemplo, ele coloca banco a banco qual seria a quantidade mínima de parcelas pagas. A gente tem o costume sempre de falar assim, ó, portabilidade tem que ter pelo menos 12. Claro que a maioria dos bancos pede pelo menos 12, mas um ou outro tem uma diferenciação. Então, vocês perceberam aqui, por exemplo, que o banco Safra, o Banco Facta já pede pelo menos 24 parcelas pagas, tá? Vai colocando, pessoal, aí nos comentários, já colocou por qual banco você paga empréstimo consignado? Registra aí nos comentários que eu quero saber por qual banco você está pagando o seu empréstimo para que você possa entender essas regras que eu estou trazendo atualizadas. São 11 bancos, tá? Todos eles atualizaram as suas regras de portabilidade no dia de hoje, tá? Por isso que é importante você participar e você entender quais são as regras. Vamos para o Banco Itaú agora, pessoal. Olha só, Daicoval, necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Banco Pan, necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Banco Safra, também 15 parcelas pagas. Demais bancos permite portar sem o mínimo de 12 parcelas pagas, desde que tenham sido produzidos há mais de 360 dias. Ou seja, ele coloca uma regra aqui, desde que tenha sido produzidos há mais de 360 dias, então, mesmo assim, ele pede pelo menos 12 parcelas pagas. É naquela questão da quantidade, quando tinha aquela carência, tá? Né, de 4 meses. Mas aqui na regra, para entender mais fácil, pelo menos 12 parcelas pagas, tá? Banco de rede, que no caso seria bancos de agência, 0 parcelas pagas, tá? Essas são as regras do Banco Itaú. Agora vamos saber quais as regras, então, do Banco Olé, tá, pessoal? Olha só, o Banco Olé, ele não porta o Banco Santander, tá? Por quê? Porque ele faz parte do Banco Santander. Então, ele não vai portar da carteira dele, certo? Então, Banco Santander, ele não porta. Banco Pan, necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Demais bancos, 0 parcelas pagas. É um banco também que está com uma taxa de juros reduzida para portabilidade. Então, o Banco Daicoval e o Banco Olé é um dos bancos mais procurados para conseguir fazer portabilidade. Então, por isso que você tem que saber qual é a regra para você ver qual o banco que está ao seu contrato. Por isso eu estou perguntando para vocês por qual banco você paga empréstimo consignado, para que você saiba exatamente se dá para portar, por exemplo, o Banco Olé, por exemplo, o Banco Daicoval. Você precisa saber onde está o seu contrato e quais as regras que aquele banco pede, tá?
Agora vamos para o Banco Pan, pessoal. O banco também muito conhecido, também teve uma queda na sua taxa de juros. Eu trouxe para vocês também essa informação. E agora eu vou trazer as regras do Banco Pan para portabilidade, tá? Vamos entender, pessoal? Olha só. Não porta a Caixa Econômica Federal, porque ele faz parte da Caixa Econômica Federal, certo? Não porta Banco Facta, não porta Banco Máxima e nem o Banco BRB. Então, todos estes bancos, esses 4 que eu acabei de falar aqui para vocês, ele não faz portabilidade. Se for o seu contrato estiver no Banco Banrisul, tá? Que é o código 041, necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Agora, se o seu contrato estiver no BMG, que é o código 318, necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Agora, se o seu contrato estiver no Banco Cetelem, por exemplo, pessoal, necessário apenas uma parcela paga, tá? Banco Daicoval, necessário 12 parcelas pagas. Banco Itaú, Itaú consignado, que é o código 029, não é o Itaú agência, tá? Necessário mínimo de 15 parcelas pagas. Depois nós temos o Banco Safra, que é necessário mínimo de 15 parcelas pagas. E nós temos também o C6 Bank, mínimo de 18 parcelas pagas. O Imbursa, 0 parcelas pagas, e os demais bancos não possuem mínimo de parcelas pagas, exceto para o INSS, que era para ter uma parcela paga. Então, para o INSS, tem que ter pelo menos uma parcela paga. Outros bancos, fora esses que eu acabei de passar para vocês, tá, pessoal? Essa é a regra aqui por parte do Banco Pan. E vamos para o último banco. Olha só quantas atualizações no dia de hoje, hein, pessoal? Banco Safra, olha só. Não porta Banco Daicoval, então não faça. Se o seu contrato estiver no Daicoval, quer passar para o Banco Safra, não dá para fazer. Banrisul, se o seu contrato estiver no Banrisul, mínimo de 12 parcelas pagas. Facta, mínimo de 24 parcelas pagas. C6 Bank, mínimo de 15 parcelas pagas. PAN, também mínimo de 15 parcelas pagas. E os demais bancos não possuem mínimo de parcelas pagas, certo? Então, essas são as atualizações no dia de hoje dos 11 bancos, tá, pessoal? 11 bancos estão com atualizações no dia de hoje para a portabilidade. Eu vi que muitos de vocês colocaram aqui os bancos em que você realmente paga empréstimo consignado, por isso é importante você saber se realmente dá para você fazer a sua portabilidade ou não, tá, pessoal? Por isso é importante se atentar às regras. Então, terminando essa live, se você ficou com dúvidas, assiste novamente, tá? Para que você entenda exatamente quais são as regras de portabilidade para saber se o seu contrato se encaixa dentro dessas regras ou não. Pessoal, gostaram das informações?